Olá! Na aula de hoje começaremos a falar sobre funções oxigenadas. A primeira função oxigenada, a qual nós iremos falar, será a função álcool. Álcool é todo composto orgânico que possui a hidroxila, que é o OH, ligado à cadeia carbônica, no qual o carbono ao qual a hidroxila está ligada é um carbono saturado, isto é, um carbono que faz apenas simples ligações. Então, álcool é todo composto que possui a hidroxila, que é o OH, ligado em carbono saturado, ou seja, carbono que faz apenas simples ligações. Quando falamos de álcool, sempre devemos nos preocupar com a nomenclatura. E existem dois tipos de nomenclatura para os álcoois: a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. A nomenclatura oficial é aquilo que nós já estamos acostumados. Nós utilizamos o prefixo para indicar o número de carbonos, o infixo para indicarmos o tipo de ligação existente entre os carbonos e o sufixo, que determina a função com a qual nós estamos trabalhando. Todo álcool tem o sufixo -ol. É só lembrar, no posto de combustível, o nome do álcool presente lá é etanol. Se termina em -ol, é porque é um álcool. Já na nomenclatura usual, nós começaremos colocando a palavra álcool. Então, o nome do composto será álcool, mais o nome do radical ao qual a hidroxila está ligado. Então, você põe álcool mais o nome do radical ao qual a hidroxila está ligado, com o final -ico. Vamos ver a partir dos próximos exemplos como trabalharemos a nomenclatura dos álcoois. Neste primeiro exemplo, nós temos um álcool. Por quê? Hidroxila, que é o OH, ligado em carbono que faz apenas simples ligações. Na nomenclatura oficial, utilizaremos o prefixo. Como tem um carbono, o prefixo é met. Como tem apenas simples ligações, utilizamos o infixo -an. E todo álcool tem o sufixo -ol. Nome deste composto, metanol. Na nomenclatura usual, utilizamos a palavra álcool mais o nome do radical ao qual a hidroxila está ligada. Este radical chama-se metil. Metil mais o final -ico, temos o nome álcool metílico. Fórmula molecular desse composto, CH4O. O metanol é um álcool utilizado em algumas aeronaves e era um tipo de álcool utilizado em alguns carros de corrida, como a Fórmula Indy antigamente. A chama do metanol é uma chama incolor. Então, às vezes aconteciam certos acidentes na Fórmula Indy e você via mecânicos rolando no chão e não conseguia enxergar a chama provocada pela combustão do álcool, no caso, o metanol. Então, a chama do metanol é uma chama incolor. A combustão do metanol é equacionada assim: CH4O mais toda combustão para ocorrer necessita da presença de oxigênio. E toda combustão completa forma CO2 mais água. Como isso é uma equação química, não podemos esquecer de balanceá-la. Como temos um carbono nos reagentes, deveremos ter um carbono no produto. 4 hidrogênios nos reagentes, aqui nós só temos 2. Por isso, multiplicaremos a água por 2. 2 oxigênios do gás carbônico, mais 2 oxigênios agora presentes nas duas águas, temos 4 oxigênios nos produtos. Como já temos um oxigênio que vem do álcool, faltam 3 oxigênios para podermos igualarmos ao produto. Portanto, devemos multiplicar o oxigênio por 1,5 ou 3 sobre 2. 1,5 vezes 2, 3 oxigênios, mais o oxigênio do álcool, 4 oxigênios.
Vários vestibulares cobram a combustão de alguns tipos de álcoois, como o metanol, por exemplo. Nessa letra B, trabalharemos com o principal álcool existente, ou pelo menos aquele mais conhecido no nosso dia a dia. Nome desse álcool. Como ele tem 2 carbonos, utilizamos o prefixo "et". Só simples ligações entre os carbonos, utilizamos o infixo "an". E todo álcool termina em ol. Nome deste composto: etanol. Na nomenclatura usual, utilizaremos a palavra álcool mais o nome do radical ao qual a hidroxila está ligada. Esse radical possui 2 carbonos. 2 carbonos et, radical termina em il, mais o final ico, álcool etílico. O etanol, ou álcool etílico, é o álcool presente nos postos de combustível e também nas bebidas alcoólicas, além de álcoois que nós podemos comprar na farmácia ou em supermercados. A combustão do etanol ela é muito importante, gera muita energia, por isso que nós utilizamos ela nos carros. Então, a combustão do etanol nós podemos equacionar da seguinte maneira: C2H6O, pois 2 carbonos mais 3 hidrogênios aqui, mais 2 aqui, mais 1, são 6 hidrogênios, mais o oxigênio da hidroxila, 1O. C2H6O mais O2, porque toda combustão necessita da presença de oxigênio, forma CO2 mais água. Essa é a combustão completa do etanol. Como temos 2 carbonos nos reagentes, deveremos ter 2 carbonos nos produtos. Por isso, multiplicaremos por 2. 6 hidrogênios nos reagentes. Então, multiplicaremos a água por 3, pois a água já tinha 2 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. O número de oxigênios agora: 2 vezes 2, 4 oxigênios. Mais 3 vezes 1, 3. Temos 7 oxigênios no total nos produtos. Nos reagentes, já temos 1 oxigênio do álcool, então faltam 6. Por isso, multiplicaremos o oxigênio por 3. 3 vezes 2, 6. Mais 1 oxigênio, 7 oxigênios no total. No terceiro e no quarto exemplo, é importante observarmos que a hidroxila pode vir tanto na extremidade quanto no meio da cadeia. Portanto, é importante sempre indicarmos a posição na qual a hidroxila está presente. Na letra C, nós temos 3 carbonos no total. 3 carbonos, utilizamos o prefixo prop. Só simples ligações entre os carbonos, utilizamos o infixo an. Como a hidroxila está mais perto da direita do que da esquerda, começaremos a contar da direita. Ou seja, a hidroxila está saindo do carbono 1. Portanto, propan 1-ol, pois o ol é que indica a presença de hidroxila, ou seja, a função álcool. E como o álcool, a hidroxila, está saindo do primeiro carbono, por isso propan 1-ol. Já na letra D, se observarmos, também é um composto com 3 carbonos. Também colocaremos prop. Simples ligações entre os carbonos, an. Só que a hidroxila está saindo do carbono 2. 1, 2. Se você começar a contar da direita, 1, 2 da mesma maneira. Portanto, para diferenciarmos esses álcoois, deveremos colocar a posição da hidroxila. Por isso, propan 2-ol. Nos exemplos anteriores, não havia necessidade de colocarmos a posição, pois a hidroxila só poderia vir no carbono 1. Se voltarmos na letra B, observe, a hidroxila está saindo do primeiro carbono. Se ela viesse no carbono anterior, começaríamos a contar da esquerda. Portanto, a hidroxila também sairia do carbono 1. Então, para diferenciarmos os compostos, é importante colocarmos a posição na qual a hidroxila está presente. Na nomenclatura usual dos 2 compostos, tem que se ter uma diferença também. Na letra C, a hidroxila está ligada a este radical. Este radical chama-se propil ou N-propil. Portanto, o nome desse álcool, álcool N-propílico.
Lembrando que o N não é obrigatório a sua utilização. Já na letra D, nós temos este radical ligado à hidroxila. CH3, CH, CH3, falando de radical, deve-se acrescentar a palavra iso antes do nome. Portanto, o nome deste álcool, álcool isopropílico. Portanto, tanto com o nome oficial quanto com o nome usual, nós conseguimos diferenciar esses dois tipos de álcoois. A fórmula molecular desses dois compostos é a mesma, C3H8O. Mais um exemplo. Neste caso, temos um álcool de cadeia fechada. Lembrando que, para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada em um carbono que faz apenas simples ligações. Sempre devemos começar a contar do carbono que possui a hidroxila, pois o carbono que contém o grupo funcional é o carbono mais importante. Portanto, sempre na hora de dar nome, começaremos a contar do lado ou, no caso da cadeia fechada, do carbono que contém a hidroxila. Portanto, carbono 1, 2. Ou seja, a ramificação está saindo do segundo carbono. Portanto, o nome desse composto, 2-metil, e o nome da cadeia principal. Como já vimos anteriormente em hidrocarbonetos, toda cadeia fechada começa com a palavra ciclo. Ciclo, como temos 6 carbonos nessa cadeia principal, hex, só simples ligações entre os carbonos e a presença da hidroxila. Como a hidroxila está no carbono 1, 1-ol, ou simplesmente 2-metil, ciclohexanol. Fórmula molecular desse composto. Esse composto ele é formado por 6 carbonos da cadeia principal, mais um da ramificação. Portanto, C7, aí nós temos 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais um aqui e mais um aqui. Então, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Mais 3, 13, mais um, 14. C7, H14, O. Esses foram alguns dos exemplos para podermos trabalhar a parte de nomenclatura e identificação da função álcool. Porém, quando falamos de álcool, devemos lembrar da classificação dos álcoois. Podemos classificar os álcoois de duas maneiras: quanto ao número de hidroxilas e quanto à posição da hidroxila. Quanto ao número de hidroxilas, podemos classificar o álcool em álcool monoálcool, diálcool, triálcool ou poliálcool. Monoálcool é aquele álcool que possui apenas uma hidroxila. Diálcool é um álcool que possui 2 hidroxilas. Triálcool é um álcool que possui 3 hidroxilas. E poliálcool, um álcool que possui 4 ou mais hidroxilas. Lembrando que pode-se ter apenas uma hidroxila por carbono. Quanto à posição da hidroxila, podemos classificar o álcool em álcool primário ou álcool secundário ou álcool terciário. Álcool primário é um álcool que possui a hidroxila ligada em carbono primário. Já um álcool secundário possui a hidroxila ligada em carbono secundário. E um álcool terciário é um álcool que possui a hidroxila ligada em carbono terciário. Voltando no primeiro exemplo, então, nós temos um monoálcool, pois é um álcool formado por apenas uma hidroxila. E nós temos um álcool classificado também como sendo primário, pois a hidroxila está ligada em um carbono primário. Na letra B, podemos classificar o álcool da mesma maneira, pois ele tem apenas uma hidroxila e a hidroxila também está ligada num carbono primário. Da mesma maneira, a letra C. Na letra D,
temos apenas uma hidroxila, ou seja, também um monoálcool. Só que a hidroxila, neste caso, está ligada num carbono secundário, por isso é um monoálcool classificado como sendo secundário, como na letra E. Como nós só temos uma hidroxila, é um monoálcool. E como nós temos a hidroxila ligada em um carbono secundário, este álcool também é um álcool secundário. É isso.